Saudações a todos. Vamos continuar a organização do Estado. Nós paramos na aula passada nos Estados federados, também chamado de Estados-membros, que são unidades que compõem o Estado Federal brasileiro. Então nós dissemos que, como entidade da federação, os Estados-membros possuem autonomia, possuem uma tripartição de poderes, porque nós vamos encontrar nos Estados-membros o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O que eu fiz questão de enfatizar quando falei nos Estados-membros foi exatamente que esses poderes que compõem a tripartição dos Estados-membros são poderes locais. Diferem, por exemplo, dos poderes da União. Né? Quando você encontra nos poderes da União um legislativo que é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara Federal e do Senado, fazendo as leis para todo o território brasileiro, você encontra nos Estados-membros um legislativo formado por uma Assembleia Legislativa, que compõe-se de deputados estaduais e que fazem as leis que vão vigorar apenas dentro do território daquele Estado. Vimos também que o executivo dos Estados-membros é um executivo local, porque enquanto no executivo da União você encontra o presidente da República auxiliado pelos ministros de Estado e governando toda a Federação Brasileira, você vai encontrar nos estados um governador auxiliado pelos secretários de Estado e que governa apenas aquele Estado. No Poder Judiciário, nós encontramos no Estado-membro um poder judiciário exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelos juízes estaduais, que é um poder judiciário local. Consequentemente, tem jurisdição apenas dentro do território daquele Estado, o que difere do Poder Judiciário da União, que é onde está o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior, os Tribunais Superiores do Trabalho e assim sucessivamente, né? O eleitoral. Então, o Judiciário Central, que é o Judiciário da União, ele vai ter uma jurisdição em todo o território nacional, enquanto que o Judiciário dos Estados-membros tem uma jurisdição, ou seja, uma competência para julgar apenas dentro do território do Estado. Muito bem. Dissemos também que os Estados-membros, todos eles possuem cada um uma Constituição, que é a Constituição Estadual, que é elaborada pelo Poder Legislativo do Estado, através dos deputados estaduais. E este Poder Legislativo, quando elabora a Constituição do Estado, ele está exercendo a função de poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é, então, o poder que tem cada Estado de fazer a sua própria Constituição. É importante se ressaltar também, como eu falei na aula passada, que a Constituição de cada Estado deverá observar os princípios da Constituição Federal. Assim também como as leis estaduais devem observar os princípios da Constituição Federal. Então, falamos também que
o governador de cada estado, ele é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. A eleição para os governadores do estado é realizada no primeiro domingo de outubro do ano que antecede o término do mandato governamental, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Por que se houver? Porque só haverá segundo turno se nenhum dos 2 candidatos mais votados alcançar a maioria absoluta de votos. A maioria absoluta é, no mínimo, a metade mais 1 dos votos válidos. Então, só teremos o segundo turno se ninguém alcançar a maioria absoluta. Aí iremos para o segundo turno. E no segundo turno concorrerão os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, sendo considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Aí já não é mais a maioria absoluta. Se tiver um voto a mais, estará eleito. Do primeiro para o segundo turno, se houver desistência ou falecimento de um dos 2 candidatos mais votados, que irão para o segundo turno, será chamado o candidato remanescente mais votado, ou seja, o terceiro candidato mais votado. Se em terceiro lugar houver empate entre 2 candidatos, será convocado o candidato que tiver maior idade, o de maior idade. Muito bem. Nesta eleição, nós não votamos para vice-governador. Eleito o governador, automaticamente estará eleito o vice-governador. Isto ocorre porque o voto para governador e vice-governador é o voto vinculado. Eleito o governador, automaticamente estará eleito o vice-governador. O governador e o vice-governador serão investidos no cargo mediante a posse, e esta posse ocorrerá perante a Assembleia Legislativa do Estado. Se por qualquer motivo não estiver funcionando a Assembleia Legislativa, governador e vice tomarão posse perante o Tribunal de Justiça do Estado. Se marcada a data da posse, os eleitos não comparecerem, salvo motivo de força maior, terão um prazo de 10 dias para comparecer. Fim deste prazo, será marcada uma nova eleição. Muito bem. Falamos também que compõe o poder legislativo dos Estados-membros a Assembleia Legislativa, que é formada pelos deputados estaduais. E dissemos também que o poder legislativo estadual ele é unicameral, porque só apresenta uma casa legislativa, que é a Assembleia Legislativa. Difere do poder legislativo da União, que é formado pelo Congresso, e o Congresso se compõe de 2 casas, Câmara e Senado. Então, lá na União, nós temos um legislativo bicameral. Difere dos Estados-membros, aonde o legislativo é unicameral. O número de deputados que compõem uma Assembleia Legislativa de um Estado é proporcional ao número de deputados federais
que aquele estado possui na Câmara dos Deputados. O triplo até 12. A partir de 12 é 1 para 1. Então, se o estado tem na Câmara dos Deputados 8 deputados federais, a sua Assembleia vai ser formada por 24 estaduais. É o triplo. Muito bem. Se tiver 12, terá 36. Agora, se tiver 13, ele terá 37. Porque é 3 para 1 até 12. A partir de 12 é 1 para 1. Então, se ele tem 13, o triplo de 12 é 36. Então, sobra 1. Soma vai dar exatamente 37. Para você pleitear o mandato de um deputado estadual, você terá que ser brasileiro, ter a idade mínima de 21 anos, ser registrado por um partido político e possuir domicílio eleitoral. Falamos também que o poder judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelos juízes estaduais, que nós chamamos de juízes de direito. Depois, identificamos a natureza jurídica de um Estado federado, de um Estado membro, e dissemos que é uma pessoa jurídica de direito público interno, consoante o que estabelece o artigo 41, inciso 3 do Código Civil. Pessoa jurídica de direito público interno. Aí aproveitamos e fizemos um pequeno lembrete para os senhores da classificação das pessoas jurídicas. Eu disse que nós temos no direito brasileiro pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. E que as pessoas jurídicas de direito público dividem-se em pessoa jurídica de direito público interno e pessoa jurídica de direito público externo. E caracterizamos cada uma delas, dizendo que a pessoa jurídica de direito público interno caracteriza-se pela autonomia, já a pessoa jurídica de direito público externo caracteriza-se pela soberania. Então, todas as entidades que compõem a Federação Brasileira, que são União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, são pessoas jurídicas de direito público interno, porque são dotados de autonomia. Já o Estado Federal Brasileiro é uma pessoa jurídica de direito público externo, porque é dotado de soberania, um poder mais amplo, uma autodeterminação mais ampla. Também identificamos aqui os estados federados na ordem externa. Dissemos que eles não são reconhecidos na ordem jurídica internacional, por não terem soberania. E fizemos uma alusão ao artigo 21, que diz assim, artigo 21. Compete à União aí manter relações com estados estrangeiros, porque a União, ela representa a federação. É importante se observar que a União, ela é vista em dois planos: plano interno e plano externo.
ela é vista no plano interno quando ela é vista como uma unidade da federação. Ela é vista pelo plano externo internacional quando ela representa o Estado Federal. Muito bem. Aí prosseguimos, ainda nos Estados-membros, falando do poder constituinte dos Estados-membros. Eu falei há pouco que, além do poder constituinte que elabora a Constituição Federal e que altera também a Constituição Federal, quando elabora a Constituição, ele é um poder constituinte originário. Quando ele altera, ele é um poder constituinte derivado. Então, os Estados-membros também têm seu poder constituinte, que é exercido pela Assembleia Legislativa do Estado, que se compõe de deputados estaduais. E a Assembleia Legislativa, no momento em que ela exerce a função de poder constituinte, ao elaborar a Constituição Estadual, ela é um poder constituinte chamado de poder constituinte derivado decorrente. Falamos também da intervenção dos estados no município. Lembro vocês que quando eu falei intervenção federal, eu disse que a intervenção federal era o foco da nossa aula, mas que lá na frente eu iria falar na intervenção estadual. Quando eu falei na intervenção federal, eu falei no artigo 34. O artigo 34 é o artigo que trata da intervenção federal. Já a intervenção estadual, que é a intervenção do Estado nos seus municípios, está no artigo 34, ou melhor, perdão, 35. Então veja bem aqui, artigo 35. Então, no artigo 35 da Constituição Federal, nós vamos encontrar a intervenção estadual. Então tem assim, olha, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União, nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Então, quando é que há uma intervenção estadual no município? Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, são os empréstimos. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. O Estado membro, em todos os seus atos jurídicos, financeiros, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento da educação, da saúde e etc. Então, é o artigo 35 que prevê o caso de intervenção estadual, que é a intervenção do Estado em seus municípios. 35, inciso 1, 2, 3 e 4. Depois partimos para as competências. Vimos a competência administrativa dos estados. São 2 as competências administrativas, a exclusiva e a comum. A exclusiva eu enumerei o artigo 25 da Constituição, como competência exclusiva. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Na competência comum, eu citei o artigo 23, que é chamada de comum porque é uma competência que pertence ao Estado
como pertence também e ao Distrito União Federal. Muito bem. Competência legislativa dos Estados Federados. A competência legislativa é a competência de fazer leis. Então, nós temos 3 tipos de competência: delegada, concorrente, reservada e enumerada. Na competência delegada, ela está contida no artigo 22. O que é uma competência delegada? É aquela competência que é privativa da União, mas que pode ser delegada aos estados e ao Distrito Federal. Delegada quer dizer transferida a competência para os estados membros e para o Distrito Federal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 22. Esta competência será dada aos estados e ao Distrito Federal através de lei delegada. Competência concorrente. Eu enumerei para os senhores o artigo 24. É exatamente a competência que é da União, dos estados e do Distrito Federal, para legislar sobre o mesmo assunto. Por isso que se fala concorrentemente, sendo que, neste caso, as regras gerais serão ditadas pela União. Competência reservada. Nós temos, por exemplo, o artigo 25, parágrafo 1º, que diz assim, olha: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Tudo o que não for vedado ao Estado pela Constituição considera-se uma competência reservada do Estado. Competência enumerada. Esta competência enumerada, ela está exatamente no artigo 25, parágrafo 3º, que eu expliquei para vocês, que os estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas, aglomeração urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Posso citar para os senhores como o Hospital Metropolitano no campo da saúde, que serve Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides. E aí, para o sul do Pará, nós já temos universidades, faculdades, que servem para todos aqueles municípios limítrofes, né? Então, este é o exemplo da competência reservada prevista no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. No imposto de competência dos Estados membros, eu citei apenas o dispositivo 155, e reforcei porque eu apenas citei o dispositivo. Exatamente porque trata-se de direito tributário puro, e direito tributário é uma disciplina autônoma que vocês terão no decorrer do curso. E aí, então, o professor de direito tributário é que vai ensinar para vocês base de cálculo, etc. Eu só faço citar aqui o dispositivo. E reforço mais uma vez: o professor de direito constitucional, ele tem que ter muito cuidado ao ministrar o direito constitucional. Por quê? Porque tudo está na Constituição. Então, se ele for falar tudo, ele termina não falando no direito constitucional puro. Entendeu? Por isso que, nesta situação, eu cito apenas o dispositivo, como também no caso da administração pública, que está no artigo 37. Vocês observam que eu apenas fiz uma citação, não falei, porque é direito administrativo. Direito administrativo é uma disciplina autônoma, você vai estudar detalhadamente, certo? Muito bem.
Agora nós vamos a outra entidade da federação, que é exatamente os municípios. São os municípios, né? Município, ele, até a Constituição de 88, ele não fazia parte da organização do Estado brasileiro. Eram entidades da federação apenas a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. Não constava o município. O município, ele passou a fazer parte como entidade da federação a partir da Constituição de 1988. Observem que antes da Constituição de 88, os municípios, eles eram regidos por lei orgânica, como são hoje ainda. Só que a lei orgânica era estadual. Então nós tínhamos, por exemplo, lei orgânica dos municípios do estado do Pará. Era uma lei orgânica que era feita pela Assembleia Legislativa do Pará, que servia para organizar os municípios do estado do Pará. Lei orgânica dos municípios do estado de São Paulo. Era uma lei orgânica feita pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que servia para organizar os municípios do estado de São Paulo. Havia, inclusive, determinadas variações. Eu lembro que, nesta época, eu trabalhava em cursinho de vestibular, o cursinho Rutherford, e o Rutherford publicava umas provas no jornal, no Liberal, umas provas para treinamento de vestibular. E nesta época, a disciplina que eu trabalhava era a Organização Social e Política Brasileira, que era um direito constitucional a nível médio, né? E eu, então, fazia essas provas dia de domingo. Eram 30 questões de OSPB e 30 questões de geografia, assim que era a prova da faculdade. Então a gente passava a prova, publicava a prova no domingo, e no outro domingo a gente dava o gabarito para as pessoas corrigirem. Eu lembro que eu perguntei a idade mínima de vereador. Aí, quando saiu o gabarito no outro domingo, 18 anos. Aí o meu telefone não parou mais. Senhor, o gabarito está errado. Eu disse, mas como errado? Não é 21 anos? Eu disse, não. Não, mas em São Paulo, sim, meu filho, você vai fazer prova onde? Em Belém ou em São Paulo? Em Belém, então aqui é 18 anos. A lei orgânica dos municípios do estado do Pará é 18 anos. Não sei a lei orgânica dos municípios de São Paulo, porque eu não leio a lei orgânica de lá. Lá deve ser 21. Então havia esta variação, entendeu? Bom, com o advento da Constituição de 88, quando cada estado, né, deixou de fazer a lei orgânica dos seus municípios, porque cada município passou a fazer a sua própria lei orgânica. Então, Câmara Municipal de Belém, lei orgânica do município de Belém. Câmara Municipal de Ananindeua, lei orgânica do município de Ananindeua. Câmara Municipal de Castanhal, lei orgânica do município de Castanhal. Quem fazia esta lei eram os vereadores de cada município, né? Inclusive, está previsto aqui na ADCT, que são atos das disposições constitucionais transitórias, né? Toda a Constituição traz a ADCT. Toda a Constituição traz. Eu já li aqui para vocês, quando eu estava falando em Estado-membro,
né, que a ADCT estabeleceu aqui no artigo 11, olha. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, a nossa Constituição foi promulgada em 88 e cada Estado teve 1 ano para fazer a sua Constituição Estadual. Logo aqui embaixo, no parágrafo único do artigo 20, tem assim: promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Tá? Então, 6 meses depois que foi promulgada a Constituição de cada Estado-membro, os municípios de cada Estado-membro tiveram prazo de 6 meses para fazer a sua lei orgânica. Certo? Veja bem, município não tem Constituição, tem lei orgânica, que é semelhante, né? É parecida, mas não é Constituição. Então, a partir daí, os municípios passaram a gerir a educação, a saúde e vários outros setores, o que em muito município torna-se inviável. Por quê? Porque não houve um pacto federativo, uma reformulação de um pacto federativo que tornasse o município uma entidade com mais recursos no campo de arrecadação para que ele pudesse então desenvolver esse serviço, né, de saúde, educação, etc. Inclusive, esta inclusão dos municípios como entidades da federação foi que me deu a ideia de fazer a minha tese de doutorado em cima dos municípios. Então, a minha tese foi assim: o município no federalismo brasileiro, : a escassez de recursos financeiros. Então, eu explicava que haveria necessidade de um pacto novo federativo para poder dar ao município uma capacidade de arrecadação, que hoje este pacto já começa a ser discutido. Certo? Muito bem. Então, nós vamos colocar no item 15 assim: os municípios compõem a federação e são regidos por leis orgânicas aprovadas por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Coloque entre parênteses, artigo 29. Vou repetir. Compõem a federação e são regidos por leis orgânicas aprovadas por 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
Coloque entre parênteses, artigo 29. Muito bem. O item seguinte fala dos poderes dos municípios. Poderes dos municípios. Exatamente, é o item 16. Observem que os municípios têm apenas dois poderes: o poder executivo e o poder legislativo. O município, ele não tem poder judiciário próprio. Não existe judiciário municipal. Existe um judiciário estadual atuando nos municípios. Quer dizer, os municípios são divididos em comarcas. Então nós temos comarcas de Belém, comarca de Ananindeua, comarca de Marituba, comarca de Santa Isabel. E essas comarcas, elas são divididas em varas, de acordo com o volume de processos. E levando em consideração também a população, é que nós vamos ter mais de uma vara. Vara civil, vara criminal, etc. Quando a população é pequena e o volume de processos é pequeno, então nós chamamos juiz da vara única, quer dizer, um só juiz vai atuar em todos os ramos de direito, civil, comercial, trabalhista, etc. Então anotem, os poderes dos municípios. Os municípios apresentam apenas dois poderes. Em seguida, os municípios não têm órgão jurisdicional próprio. Em seguida, o poder judiciário que atua nos municípios é o estadual. Abra um parêntese. Constituído em comarca. Feche o parêntese. Vou repetir. Os municípios apresentam apenas dois poderes. Em seguida, os municípios não têm órgão jurisdicional próprio. Em seguida, o poder judiciário que atua nos municípios é o estadual. Coloque entre parênteses, constituído em comarca. Muito bem. Vamos ao executivo. O executivo do município é exercido pelo prefeito com auxílio dos secretários municipais. Prefeito do município é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Então, repito o executivo. O executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. O prefeito
é eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. A eleição para o prefeito é realizada no primeiro domingo de outubro do ano que antecede o término do mandato vigente, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Se houver, significa dizer, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta. Aí nós vamos para o segundo turno. A eleição do vice-prefeito é vinculada à eleição do prefeito. Então, o voto é vinculado. Você não vota para prefeito e vice-prefeito separadamente. O prefeito tomará posse perante a Câmara Municipal. O mandato do prefeito é de 4 anos, podendo ser reeleito. O sistema eleitoral que elege o prefeito é o sistema majoritário. Ganha quem tiver maior número de votos. Entretanto, nós temos 2 tipos de majoritário. O majoritário simples e o majoritário absoluto. O majoritário simples é quando o município tem menos de 200 mil eleitores. Se o município tiver menos de 200 mil eleitores, é o majoritário simples. Ganha quem tiver maior número de votos. Se tiver um voto a mais, ganha. Se o município tiver mais de 200 mil eleitores, aí é o majoritário absoluto. Por quê? Porque há possibilidade de segundo turno, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta. Aí vai para o segundo turno os 2 mais votados e será considerado eleito aquele que obtiver a maioria de votos. Aí já não será a maioria absoluta, será a maioria simples, tá? Então atentem bem para isso. Na eleição do prefeito, pode ocorrer uma eleição pelo sistema majoritário simples ou então pelo sistema majoritário absoluto. Será pelo sistema majoritário simples quando o município tiver menos de 200 mil eleitores. Aí ganha quem tiver o maior número de votos. Se o município tiver mais de 200 mil eleitores, aí o sistema será majoritário absoluto, ou seja, pode haver segundo turno, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta de votos. Então vamos lá, vamos anotar alguma coisa. Poder executivo exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Em seguida, a eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, vírgula, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Vamos repetir. Executivo exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Em seguida, a eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, vírgula, aplicadas as regras do artigo 77, vírgula, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, com mais de 200 mil eleitores. Eu vou explicar para vocês o que significa aplicadas as regras do artigo 77. Aí vocês vão ter que estar com a Constituição em mãos para poder entender. Olha o que diz o artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então, é o seguinte, este artigo aqui refere-se à eleição do presidente da República, né? No caso do segundo turno. Então, usa-se este segundo turno para o prefeito quando o município tiver mais de 200 mil eleitores. Aí vamos usar as mesmas regras que se usa para a eleição do presidente da República. Muito bem. Então vamos seguir. Legislativo. O legislativo do município, ele é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores. Também é unicameral, idêntico como o dos Estados-membros, porque só tem uma casa, que é a Câmara Municipal, tá? Cada município elege, no mínimo, 8 vereadores e, no máximo, vocês podem procurar essa parte de município aqui,
é importante que se veja aqui, artigo, porque tem 30 e poucos incisos, correto? Mas aí eu sintetizo. Eu digo para vocês que o mínimo de vereadores que elege o município são 9. E o máximo são 55. Por que eu estou falando assim? Porque aqui tem uma legislação que vocês não vão conseguir memorizar nunca. 9 vereadores no município até 15 mil habitantes. 11 vereadores no município com mais de 15 mil e menos de 30 mil. Quer dizer, vamos pelo mais prático. No mínimo 9, no máximo 55. Não é isso? Muito bem. Judiciário. Judiciário. Não tem, não é? Judiciário, conforme eu falei para vocês, não há poder judiciário nos municípios. Certinho? Então, nós temos aqui o poder legislativo e aí passamos para as competências administrativas nos municípios, já na próxima aula, tá? Então, ficamos aqui e estou aberto para qualquer pergunta que os senhores queiram fazer, tá bom? Então, na próxima aula, nós terminaremos a organização do Estado e já na outra entraremos no Legislativo. E aí já vamos começar a fazer atividades valendo ponto, como também revisão com exercício.